Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Voltamos então à nossa sequência de vídeos, esse é o segundo vídeo sobre a mensagem de Fátima e os dias atuais. No primeiro vídeo, se você não viu, volta lá e vê o primeiro vídeo, eu dei um histórico da mensagem de Fátima, né? Lá do século passado já, né, gente? Passei um histórico dessa mensagem. Agora eu quero colocar o que aconteceu nas décadas seguintes à mensagem de Fátima até os nossos dias atuais. No terceiro vídeo, nós vamos falar exatamente dos nossos dias atuais. Bom, o que aconteceu após Fátima? No histórico de Fátima, eu havia dito que Nossa Senhora advertiu que se o mundo não fizesse penitência, se não fizesse oração, a Rússia espalharia os seus erros. Quais são os erros da Rússia? Nós somos levados a entender que Nossa Senhora se referia ao paganismo ateu, à falta de fé, ao comunismo que nasceu na Rússia, vamos dizer, na prática nasceu na Rússia e acabou se espalhando para o mundo. A Rússia se tornou em 1917, mesmo ano das mensagens de Fátima, o primeiro país comunista do mundo. O comunismo, que nós podemos dizer que tem em Karl Marx, o alemão Karl Marx, do século XIX, por volta de 1850. O comunismo que tem em Marx, o seu pai, no sentido das ideias, pai teórico. O comunismo, tentaram implantar o comunismo em alguns países da Europa, não foi possível. Mas a Rússia, devido às situações do momento, que não nos cabe entrar agora, a Rússia acabou se tornando um país comunista com um golpe que houve em 1917, outubro de 1917. Pouco tempo depois, poucos dias depois, que aconteceu a última aparição de Fátima. Nossa Senhora então profetiza isso. Infelizmente nós não fizemos a devida penitência, a devida oração. O mundo não se converteu como Nossa Senhora pedia. O que aconteceu é que esse golpe comunista da Rússia acabou que o país, não só a Rússia se tornou comunista, a Rússia espalhou os seus erros pelo mundo afora. Não pode restar dúvidas em nós sobre o perigo que é o comunismo. É uma ideologia diabólica. Ela nasceu com certeza no coração de Satanás, lá no inferno, infelizmente, e chegou ao coração dos homens. O comunismo foi condenado por todos os papas da Igreja do século XX. A única exceção é o Papa João Paulo I, porque provavelmente não teve tempo. João Paulo I ficou 30 dias como Papa. Todos os demais papas condenaram o comunismo, ou o socialismo, que é uma versão do comunismo. Por exemplo, o Papa Leão XIII, com fortes palavras, disse que o socialismo é uma peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. O Papa Pio IX disse: o socialismo religioso, o socialismo cristão, são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, um bom católico e um verdadeiro socialista. E assim, outras palavras de outros papas na mesma linha, a condenação da Igreja ao comunismo e ao socialismo. Após Fátima, como eu disse, infelizmente nós não nos convertemos como deveríamos, nós como humanidade. E a Rússia espalhou os seus erros. Não só a Rússia se tornou comunista, ela anexou outros países, aqueles países do leste europeu, que acabou se tornando a grande União Soviética, e mais, os erros da Rússia foram para o Oriente, por exemplo, a China se tornou comunista, o Vietnã e tantos outros países, Cuba, aqui perto de nós, países onde não há liberdade, países onde o governo comunista persegue todos aqueles que digam algo contra o governo, países que viveram na miséria, até hoje vivem na miséria, como Cuba, por exemplo, e países que perseguem a fé. Porque uma das características do comunismo é o ateísmo. O comunismo é por si ateu. Faz parte da ideologia comunista também o ateísmo, que o que Nossa Senhora de Fátima nos alertava sobre os erros da Rússia. O que veio a se tornar essa ideologia? Essa ideologia veio a se tornar uma ideologia de morte para todos nós. E morte em todos os sentidos. Morte física. Estudos mostram que onde o comunismo se alastrou,
juntando todos esses países que se tornaram comunistas, por volta de 100 milhões de pessoas foram mortas. Só na China, ainda não se sabe os números exatos até hoje, fala-se de mais de 40 milhões de mortos de fome no regime comunista chinês. A mesma coisa a Rússia fez, por exemplo, com a Ucrânia, matando milhões de ucranianos de fome, e assim perseguições, campos de concentração comunistas, e assim sucessivamente em diversos países. Então a morte física de milhões de pessoas. E a morte moral, a morte espiritual de outras tantas milhões de pessoas. Aqui nós temos que entender que o comunismo, de início, ele se deu por violência. O comunismo entrou na Rússia, entrou na China, entrou em Cuba, entrou em outros países pelas armas, pela violência, pelo assassinato em massa. Che Guevara, que é visto como um grande líder cubano, né, que na verdade nem era cubano, era argentino, Che Guevara, visto como um grande líder, fuzilava todos os seus oponentes, homossexuais também, né? Então o comunismo, que hoje em dia se passa como defensor das minorias, Che Guevara fuzilava os seus oponentes, inclusive homossexuais. Bom, o comunismo, além da morte física, como eu falava, ele leva à morte da alma das pessoas, porque gera uma ideologia de morte. Uma ideologia que fez ela se transforma, o comunismo como um camaleão, se transforma no seu modo de agir, chamado modus operandi dessa ideologia. E o comunismo, depois de ter invadido por meio das armas, eles mesmos, os comunistas, socialistas, perceberam que não se manteria a opressão por meio de armas somente. O que seria necessário? Uma mudança cultural nas pessoas. O comunismo passa a agir, principalmente por meio da educação, numa lavagem cerebral, principalmente dos nossos jovens. O comunismo começa então a matar a alma dos nossos jovens. De que forma? Semeando uma revolução cultural, tirando os valores cristãos, valores de família, valor da vida, valor da obediência, do respeito. Todos esses valores para os comunistas devem ser jogados na lata de lixo. Quem quiser se aprofundar, nós temos que conhecer o que dizia, por exemplo, a Escola de Frankfurt a respeito da mudança social que eles queriam e geram na sociedade. Hoje você tem nas universidades, me refiro aqui, é claro, principalmente à área de humanas, filosofia, história, geografia, todas essas áreas de humanas dominadas por um pensamento socialista comunista que renega os valores da fé cristã. Não à toa que nossas sociedades são hoje invadidas pela ideologia de gênero, pela legalização do aborto, pela destruição da família. Nada disso acontece por acaso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja nos países da Europa. Tudo isso acontece porque os erros previstos por Nossa Senhora se espalharam pelo mundo, os erros da Rússia, por meio do comunismo ateu. É o que nós estamos enfrentando hoje. São João Paulo II, ele fala que, ele denunciou, lá no início do seu pontificado, um embate entre uma cultura da vida, o evangelho da vida, e uma cultura de morte. Cultura de morte que é essa que o socialismo e o comunismo vão implantando no nosso mundo. É claro, temos outras matrizes aqui também dessa cultura de morte. Bento XVI. Bento XVI falou sobre valores inegociáveis para nós cristãos. O valor da vida, o valor do matrimônio entre um homem e uma mulher, o valor da educação, dos pais poderem educar os seus filhos segundo também a sua fé, a sua concepção de vida. Papa Francisco, agora recentemente, Papa Francisco, nosso Papa atual, falou sobre existem colonizações ideológicas que procuram destruir a família. Não nascem do sonho da oração, do encontro com Deus, da missão que Deus nos dá. Provém de fora. Por isso digo que são colonizações. O Papa denuncia isso, ele falou nas Filipinas, uma colonização, ou seja, um ataque contra a cultura, contra o pensamento, principalmente o pensamento cristão das sociedades. Isso tem raiz nos erros da Rússia, repito isso.
Quero dizer, para terminar, Papa João Paulo II sofreu o atentado, falamos isso no vídeo passado, em 1981. No mesmo ano, o então padre Cafarra, que depois tornou-se inclusive cardeal, agora de saudosa memória, já faleceu, ele escreveu na época para a irmã Lúcia, que estava num convento, a vidente de Fátima, e disse: irmã, veja, o Papa que está começando também um trabalho grande em relação às famílias, o Papa João Paulo II é considerado também, né, o Papa das famílias. O Papa sofreu um atentado. Esse padre, na época padre, pedia oração para a irmã, porque ele estava à frente desse trabalho também com as famílias, a mando do Papa João Paulo II. E a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, disse a ele: padre, a última batalha entre Satanás contra o povo de Deus terá como centro a família, mas o Imaculado Coração de Maria triunfará. Então os erros da Rússia se espalharam, dessa forma principalmente que eu estou colocando para vocês. E essa é a situação que nós estamos enfrentando hoje. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos falar especificamente do nosso momento atual. Inclusive essa questão do coronavírus que pegou todo mundo, vamos dizer assim, nessa situação toda, nos colocou numa grande armadilha. Vamos falar também sobre isso. Deus abençoe você, a sua família. Caso você queira se aprofundar sobre as mensagens de Fátima, indico esse livro, Fátima e a Divina Misericórdia. Você pode adquirir pela Casa Pro Vida Mãe Imaculada, vai aparecer para você como adquirir. Deus abençoe você, sua casa, sua família.